Olá, tudo bem? Eu sou o Rogério Bezerra da Silva, geógrafo, mestre e doutor em Política de Ciência e Tecnologia pela Unicamp, e faz um ano e meio que eu sou diretor de pesquisa aplicada da Fundacentro, que é uma instituição de pesquisa sobre segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego aqui no Brasil. E sobre essa trajetória à frente da direção de pesquisa aplicada aqui da Fundacentro que eu quero falar com vocês. Para isso, eu peço licença para fazer uma apresentação de slides para conduzir o nosso papo. Então, é um prazer imenso estar com vocês aqui nesse Congresso Praxis. Pesquisa e intervenção na Fundacentro, né, é o que vai conduzir aqui a nossa linha de atuação e essa minha fala com vocês. A Fundacentro, que é a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, é uma instituição pública de pesquisa vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, fundada em 1966, que tem por objetivo elaborar estudos e pesquisas sobre as questões de saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, como eu destaquei para vocês inicialmente. Sendo uma instituição pública de pesquisa, a Fundacentro tem alguns compromissos. Dentre esses compromissos com o governo federal, que lá no seu plano plurianual de 2024 a 2027, instituiu o programa Promoção do Trabalho Decente, Emprego e Renda, cujo objetivo desse programa é assegurar o trabalho decente, o acesso a emprego e renda, proteção social e remuneração justa, garantindo segurança e saúde no trabalho, diálogo social, inclusão, acessibilidade e equidade no mundo do trabalho. Então, este é um programa que tem relação direta com segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, e a Fundacentro, sendo uma instituição pública de pesquisa, tem um compromisso com esse programa. Sendo uma instituição do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabeleceu lá na ação prioritária no PPA 2024-2027, novos estudos, pesquisas e diagnósticos nacionais, regionais ou setoriais, visando a produção de conhecimento científico e tecnológico para fortalecer e subsidiar políticas públicas para a melhoria das condições e dos ambientes de trabalho para o bem-estar dos trabalhadores. Sendo este um compromisso do Ministério do Trabalho e Emprego, a Fundacentro tem um compromisso para a consecução desta ação. Também temos um compromisso aí, o Brasil é signatário do direito de um ambiente de trabalho seguro, saudável, que foi acrescentado aos princípios de direitos fundamentais pela Organização Internacional do Trabalho lá em 2022, sendo a Fundação uma instituição voltada à pesquisa em saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. Esse é um compromisso, a Fundação tem um compromisso com a consecução desse direito. E também temos um compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, cujos principais reivindicações em relação à sua saúde e segurança está lá foi abordada lá na última Conferência Nacional de Segurança e Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, são esses os compromissos que a Fundacentro tem, só que esses compromissos nos colocam algumas questões. A primeira dessas questões é que a literatura sobre o tema segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras apresenta estimativas de que os acidentes não notificados pelos empregadores podem atingir mais de 85% do universo de infortúnios. Levantamento realizado pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, na Pesquisa Nacional de Saúde, estima que em 2013, cerca de 4,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais sofreram um acidente de trabalho no Brasil. É aproximadamente 7 vezes mais do que o número captado pelo INSS. Então, esse dado reflete uma subnotificação gritante dos acidentes e agravos no trabalho. Também relacionado a essa primeira questão, o caminho para o avanço de saúde do trabalhador no Brasil é a construção de estruturas condizentes com o paradigma sistêmico e holístico da concepção de rede, capaz de incentivar o estabelecimento de articulações múltiplas, a criação de projetos multicêntricos e transdisciplinares, ações intersetoriais e transsetoriais, o desenvolvimento de mecanismos de comunicação e interlocução entre as instâncias governamentais e sociais, possibilitando o protagonismo dos trabalhadores como sujeitos de transformação sob a perspectiva teórica das relações do trabalho com o processo de saúde e doença. Aqui tem uma questão fundamental de intersetorialidade das questões que abarcam segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Sendo essa primeira questão nos coloca um primeiro objetivo, que é a produção de conhecimento voltada à promoção da intersetorialidade e ao combate à ocultação do adoecimento ocupacional no Brasil. Uma segunda questão,
A agricultura brasileira envolve um universo de mais de 16 milhões de trabalhadores em atividades no campo em mais de 5 milhões de estabelecimentos, desenvolvendo atividades de agricultura, pecuária e produção florestal, sendo que a maior parte destes trabalhadores, 74%, encontra-se na agricultura familiar. Dentre essas intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola ocorridas no Brasil no ano de 2000, 24% ocorreram após a exposição ocupacionais. Porém, tal temática mantém-se ainda no subregistro. Então, essa segunda questão nos coloca um segundo objetivo, que é a produção de conhecimento voltada à promoção da saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar. Uma terceira questão, construção civil está entre os setores com maior risco de acidentes do trabalho. Um dos segmentos que mais registram acidentes de trabalho no Brasil, a construção civil é o primeiro do país em incapacidade permanente, o segundo em mortes, perde apenas para o transporte terrestre, e o quinto em afastamento com mais de 15 dias. Então, essa terceira questão nos coloca um terceiro objetivo, que é a produção de conhecimento para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras da indústria da construção. Uma quarta questão, o trabalhador no trabalho em plataforma digital fica submetido a condições de trabalho organizacionais prescritas rigidamente, que além de reduzirem a margem de manobra nas situações conflituosas e de dificuldades que requerem criatividade para traçar estratégias de resolução dos problemas, podem provocar pane no entregador, que está subordinado a regras ameaçadoras que podem penalizá-lo com perda de pontos, bloqueio ou cancelamento. Essa é a contrariedade no poder de agir, pode resultar em sentimento de incompetência e frustração, por impedir o necessário protagonismo, autonomia para assegurar a qualidade e eficiência da sua atividade. Então, essa quarta questão nos coloca um quarto objetivo, que é a produção de conhecimento junto à promoção de ações que incidam sobre os trabalhadores, sobre o trabalho e relações trabalhistas mediadas por tecnologias digitais. Uma quinta questão, mudanças climáticas já afetam a saúde de 70% dos trabalhadores no mundo. Mais de 2,4 bilhões de pessoas, de uma força de trabalho global de 3,4 bilhões, estão provavelmente expostas ao calor excessivo em algum momento da sua jornada de trabalho. Mais de 1 bilhão de trabalhadores são expostos à poluição atmosférica, o que está diretamente relacionado a 860 mil mortes entre pessoas que trabalham ao ar livre. Em 2020, o percentual de trabalhadores afetados pelas alterações climáticas foi de 71%. Então, temos aí um quinto objetivo, que é a produção de conhecimento junto à promoção de ações que incidam na relação entre mudanças climáticas e saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. Uma sexta questão, segundo o Atlas do Câncer relacionado ao trabalho no Brasil, o Ministério da Saúde, ao longo de 39 anos, o Sistema de Informações sobre Morte, o SIM, sobre mortalidade, o SIM, registrou mais de 3 milhões de óbitos decorrentes de 18 tipologias de câncer que possuem relação com exposições ocupacionais, 77 mil mortes por ano. Os nanotubos de carbono, por exemplo, são úteis em materiais plásticos, nas conduções térmicas e elétricas e até na medicina. Porém, seu potencial cancerígeno é semelhante ao do amianto, já que o nanotubo de carbono é muito tóxico. Outros nanomateriais podem ser aspirados pelas narinas e chegar ao cérebro do trabalhador. São riscos muito significativos. Então, essa sexta questão nos coloca um sexto objetivo, que é a produção de conhecimento junto à promoção de ações que incidam sobre os riscos químicos, físicos, biológicos e as tecnologias emergentes, como as nanotecnologias. Um sétimo, levantamento inédito do Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul apurou a morte de 506 trabalhadores no estado em 2016 em decorrência de acidentes de trabalho. Conclusão desse estudo: 1 a cada 3 óbitos de trabalhador com carteira assinada, né, que são seletistas, registrados não tem CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. As comunicações de acidente de trabalho correspondem a apenas 27,4% dos óbitos encontrados. Empresários e empregadores proporcionalmente morrem tanto quanto seus trabalhadores formalizados, né, com carteira assinada. Faixa mais segura, empresas de 100 a 259 empregados. Ao ir trabalhar em empresa de 1 a 4 empregados, vindo de empresa maior, as chances de morrer em acidente de trabalho aumenta de 2 a 6,5%, 6,5 vezes.
Trabalhar para empresa de 1 a 4 empregados é quase tão perigoso quanto trabalhar sem carteira assinada. É mais perigoso do que trabalhar como autônomo. Então, essa sétima questão nos coloca um sétimo objetivo, que é a produção de conhecimento junto à promoção de ações que incidam sobre a gestão de riscos em micro e pequenas empresas. Uma oitava questão, os trabalhadores terceirizados, além de ser os que ganham menos, trabalham mais, são mais instáveis e têm menos direitos. São os que mais morrem e se acidentam. Essa vulnerabilidade de sua saúde e a maior exposição aos riscos decorre exatamente dessa condição mais precária de trabalho. Todo o sofrimento que cerca o trabalhador, encontra espaço para se desenvolver na medida em que o trabalhador se vê diante de uma organização do trabalho voltada para o controle acentuado de sua atividade, sob condições de trabalho em que as margens para a autonomia e o improviso, mesmo que bastante já limitadas na fase anterior do capitalismo, tenham sido gradativamente eliminadas. Uma organização do trabalho que oscila o tempo todo entre o discurso de valorização e o controle físico e mental extremados. Então, essa oitava questão nos coloca um oitavo objetivo, que é a produção de conhecimento, junto à promoção de ações que incidam sobre a organização do trabalho, gestão e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Uma nona questão, dados da literatura evidenciam maior frequência do adoecimento mental entre as mulheres, sendo observada altas prevalências de transtornos mentais comuns entre as trabalhadoras de saúde em comparação com os homens, variando de 25% a 32,5% entre as mulheres e de 9% a 12% entre os homens. A associação de transtornos mentais comuns com gênero, com maior ocorrência entre as mulheres, pode ser entendida em função de responsabilidades assumidas com a família e cuidado dos filhos, longas jornadas de trabalho, inserção em postos de trabalhos mais precários e menos valorizados, somando-se às atividades domésticas e às atividades laborais, como tem sido apontado na literatura. Então, essa nona questão nos coloca um nono objetivo, que é a produção de conhecimento junto à promoção de ações que incidam sobre a segurança e a saúde das trabalhadoras. Uma décima questão, após realizarem ampla revisão de escopo da produção latino-americana de 1999 a 2013 sobre o tema catadores de material reciclável e saúde do trabalhador, foram encontrados 53 artigos científicos, dos quais apenas 26 evocavam trabalhadores de associações e cooperativas. As demais pesquisas remetiam ao trabalho nas ruas, aterros, entre outros lugares, no Brasil. Existem mais de 1 milhão de catadores, e apenas 85 mil são pertencentes a movimentos nacionais da categoria que buscam melhorias e a geração de trabalho e renda. Então, essa décima questão nos coloca um décimo objetivo, que é a produção de conhecimento junto à promoção de ações que incidam sobre a economia solidária para a geração de trabalho decente e a proteção da saúde. Uma 12ª questão, no Brasil, segundo dados da Previdência Social, os transtornos mentais são a terceira causa de afastamento entre os trabalhadores segurados. Os transtornos mentais são responsáveis por mais de 12% da incapacitação decorrente de doenças, percentual que sobe para 23% em países desenvolvidos. Das 10 principais causas de incapacitação, 5 são transtornos psiquiátricos, sendo os principais a depressão, 13%, o alcoolismo, 7%, a esquizofrenia, 4%, o transtorno bipolar, pouco mais de 3%, e o transtorno obsessivo-compulsivo, com quase 3%. Dados sobre a distribuição da concessão de auxílio-doença relacionado ao acidente de trabalho ocasionado por transtornos mentais e comportamentais, conforme as categorias escritas na Classificação Internacional de Doenças, a CID-10, mostram que as reações ao estresse grave e transtorno de adaptação têm uma frequência de 31% em 52.974 casos. Os episódios depressivos, 27%, e outros transtornos ansiosos, 21%. Então, essa 11ª questão nos coloca um 11º objetivo, que é a produção de conhecimento junto à promoção de ações que ensinam na proteção da saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, por fim, uma 10ª questão, o mais próximo que observamos foi a pesquisa de Vanderlei Codo sobre burnout entre os professores, a qual, segundo o relato, envolveu mais de 52 mil participantes distribuídos por 1.440 escolas de diversos estados da federação. O estudo constatou que praticamente a metade, 48% dos trabalhadores da educação,
que estava sofrendo com pelo menos um dos indicativos de burnout. A publicação em questão nos permite agora afirmar que, nos limites que os dados auferidos e o recorte temporal puderam expressar, a prevalência de afastamentos por distúrbios musculoesqueléticos entre os professores brasileiros é da ordem de quase 15%. Então, essa 12ª questão nos coloca, por fim, um 12º objetivo, que é a produção de conhecimento junto à promoção de ações que ensinam sobre a saúde e segurança dos educadores e das educadoras. O que a gente está chamando de objetivo, a gente instituiu por meio da portaria 1224 lá de 2023 aqui na Fundacentro, 12 programas de pesquisa e intervenção. Esses 12 objetivos que eu apresentei para vocês, na verdade, são 12 programas de pesquisa e intervenção voltada a produzir conhecimento e intervir sobre essas questões apresentadas. E, de modo a dar consecução a esses objetivos, nós contamos com coordenadores de programas, nós temos 6 coordenadores de programas, cada um responsável por 2 desses programas, e esses coordenadores já têm uma trajetória de produção de conhecimento em cada um deles. É uma forma que a gente vem encontrando de orientar e orientar a nossa produção de conhecimento sobre segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da Fundacentro a partir desses 12 objetivos ou desses 12 programas de pesquisa e intervenção. Então, nós temos lá, para conseguir orientar e dar consecução, né, esses programas, nós temos o coordenador de programa, cada um desses programas. Esses programas contam com grupos de trabalho composto pelo corpo técnico, por técnicos, né, pesquisadores e tecnologistas aqui da Fundacentro e parceiros externos, e aí que vão propor acordos de cooperação técnica, termos de execução centralizada com o governo, projetos e estudos de pesquisas, entre outros, são os instrumentos, né, que a gente usa, todos eles voltados à pesquisa e intervenção, de modo a atacar aquelas questões que a gente apresentou inicialmente. E por que pesquisa e intervenção? Porque, notadamente, quando a gente fala de pesquisa, logo vem a ideia de que a gente está produzindo conhecimento. Mas, além disso, a gente produz conhecimento tentando promover ações voltadas a mudar a realidade observada. Então, é por isso que desse binômio pesquisa e intervenção. Porque todo conhecimento é produzido desde o seu início com uma perspectiva de intervir. Isso só é possível com a interação entre o nosso corpo técnico, nossos pesquisadores e tecnologistas, com atores sociais diversos, seja o governo, sindicatos, representações dos trabalhadores. Então, é por meio dessa interação que a gente consegue promover pesquisa e intervenção. E como uma instituição pública, a gente tem que devolver para a sociedade. O que a gente devolve? Ações que incidam nas políticas públicas e outras, né? Então, essa interação com governos e esses atores sociais é o que a instituição deve devolver de fato para a sociedade, e não artigos científicos propriamente dito, que mede mais a qualidade do pesquisador do que a qualidade da instituição de pesquisa. Por fim, queria aqui apresentar para vocês algumas das nossas devoluções, né? Nós inauguramos aí recentemente a Casa do Trabalhador e da Trabalhadora, que é um espaço de interação e de acolhimento dos trabalhadores. Nós também participamos aí de um processo bastante intenso sobre a desmentalidade no Brasil, de política pública voltada às pessoas LGBTQIA+, que é o programa Empodera Mais do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, políticas públicas para a economia solidária, numa parceria com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos laboratórios de equipamentos individuais, né, de proteção individual, aqui na Fundacentro. Temos riscos entre aeroviários, uma parceria aí com o Instituto Nacional de Formação Aeroviária, diretrizes para a elaboração de políticas públicas em saúde mental do trabalhador, validação e difusão de conhecimentos científicos com a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional aqui, que acaba de completar 50 anos, políticas públicas para a saúde das mulheres, numa parceria com o Ministério das Mulheres, mudanças climáticas e assistência no G20, provavelmente na COP30, ciência aberta e cidadã, que estamos implementando essa prática aqui na Fundacentro, risco nas pequenas empresas, uma parceria com o SESI São Paulo, adoecimento e riscos na agricultura familiar, entre outras, é o que a gente vem desenvolvendo. Então, nós temos aí esses 12 programas, né, que são os objetivos da Fundacentro, de forma a promover pesquisa e intervenção. Aqui são as referências que eu usei para abordar com vocês, né, apresentar essas questões.
E é isso, a princípio, né? Eu vou parando por aqui, porque já deu meu tempo. Estou super aberto a qualquer questionamento, a qualquer discussão, e o que vocês precisarem, né? Estamos aqui.